Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins do canal de Educação de Minas Gerais. Olha, no último dia 2 de agosto de 2022, o Assembleia, agora chamada Assembleia Mais, fez ali uma reunião para discutir as metas do Plano Estadual de Educação. E é muito importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a apresentação do presidente do Instituto Cultiva, que colocou ali, gente, fez um depoimento realmente muito esclarecedor sobre a realidade da educação no estado de Minas Gerais. Eu gostaria de compartilhar esse vídeo com todos vocês. Mas antes, para apresentar aqui em linhas gerais o assunto discutido nessa importante reunião presidida pela deputada estadual Beatriz Cerqueira, eu gostaria de apresentar nota aqui da Assembleia Legislativa que tratou sobre este importante assunto. Nós que discutimos aqui no canal o tempo todo sobre educação, agora falar sobre metas, pactuadas aí no Plano Estadual de Educação no estado de Minas Gerais. Mas nós temos aqui, o governo teria deixado de investir, essa é uma primeira nota importante aqui, mais de 6 bilhões em educação. Essa é nota aqui do site da Assembleia Legislativa, onde diz que o descumprimento de mínimo constitucional e falta de dados oficiais são destaques no Fiscaliza Mais, que monitora o Plano Estadual de Educação. Apesar de dados em contrário apresentados pelo Executivo, o governo do Estado não estaria cumprindo há anos o mínimo constitucional de investimentos em educação, resultando num déficit acumulado de 2019 até aqui de quase 6,5 bilhões não destinados à área. Nós tivemos lá divergências em torno do financiamento e da qualidade de ensino, que foram evidenciadas nessa terça-feira, aconteceu dia 2/8, vou apresentar um resumo desta reunião para todos vocês aqui em partes, porque foi uma reunião que durou mais de 3 horas e que contou com a presença de representantes da Secretaria de Educação, do presidente do Instituto Cultiva, Nós temos aqui a participação do Rudar Risse, que vai fazer uma palestra, gente, impressionante, falando sobre, inclusive, humanização, discutindo também a questão do que é mais importante, humanizar ou os dados estatísticos. Então nós vamos apresentar isso para todos vocês. Vai tratar também sobre esse projeto Mãos Dadas, e citar também escolas como o Francisco Menezes, Maria de Rezende, Andrade, que foram escolas que passaram ou estão passando por um projeto piloto. Alguns falam em privatização, outros em projeto piloto para poder tentar melhorar os índices de educação. É um modelo americano, mas que, segundo aqui o Rudar Risse, não se deve copiar os modelos americanos, norte-americanos, porque eles são sinônimos de fracasso. Mas eu vou apresentar para vocês então esse resumo, muito importante, e gostaria que você acompanhasse até o final. Mas a presidenta da comissão e educadores como Rudar Risse, doutor em Ciências Sociais e presidente do Instituto Cultiva, questionaram o uso de indicadores nesses moldes. Foi criado em 2007 o IDEB, ele reúne em um só indicador o fluxo escolar e a média das avaliações de desempenho dos estudantes. De acordo com o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, o INEP, a meta é que o IDEB alcance a média 6, o que corresponderia a uma qualidade comparável à de países desenvolvidos. De acordo com o presidente do Instituto Cultiva, Rudar Risse, a pandemia inviabilizou o uso do IDEB, porque ela, no caso aí a pandemia, desmontou os vínculos de nossos alunos. Mesmo aqueles trazidos de volta à escola se dessocializaram. Por isso, vamos com calma em relação ao uso de indicadores que não trabalham com a dinâmica social e classificam o aluno em relação a um padrão externo. Assim, estamos fazendo uma discussão desumanizada do Plano Estadual de Educação,
advertiu aqui o presidente do Instituto Cultiva, Rudá Rissi. O especialista ainda defendeu que metas e indicadores de resultado do próprio plano precisariam ser revistos em situações especiais. Com essas palavras, deixo vocês agora com o Rudá Rissi, presidente do Instituto Cultiva, que vai fazer aqui nesse momento grandes considerações acerca da educação. Vai falar sobre a desumanização e também sobre a dessocialização por parte aí, obviamente, nesse segundo ponto, de estudantes que precisam de mais atenção nesse aspecto. Mais do que estatísticas, nós precisamos de humanidade. Segue o vídeo na tela para você. A Secretaria aponta 2 problemas graves que eu acho que, estando numa casa de representação dos interesses populares do Estado, eu chamaria atenção, porque são problemas históricos, que é o acesso de crianças de 0 a 3 anos e EJA. EJA, vocês sabem, está sendo abandonado nos últimos anos pelos gestores educacionais, né, porque tem uma concepção de sucesso individual, eu diria que está embebido numa cultura do desempenho individual, né, que afeta todo esse século XXI. Ou seja, nós estamos cada vez mais individualistas. Há vários autores, como o filósofo Han, da Coreia do Sul, e que é radicado na Alemanha, que ele fala da sociedade do cansaço, da sociedade do desempenho, porque nós só pensamos, os maiores algozes do nosso desempenho somos nós mesmos, né? O problema é quando órgãos públicos acreditam nisso. Porque se é público, ele não tem que ter como questão central o sucesso individual, não é? Ele tem que ter como questão central a inclusão e a qualidade de vida e a cidadania como um todo, né? Então, a EJA vem sendo abandonada no país. Basta a gente entrevistar professores, alunos, que é evidente o que está acontecendo com a EJA no Brasil. Isso me deixa profundamente angustiado, porque eu fui da equipe do Paulo Freire, fui alfabetizador, né, e fomos amigos, né, e vocês sabem o apreço que um freiriano tem com relação a esse tema, não é? Paulo Freire foi o primeiro educador no mundo que alfabetizou trabalhadores rurais analfabetos, portanto, em 45 dias, né? E aí o projetou mundialmente, né? Então nós temos que, eu sugeriria aqui como cidadão, que a gente tenha uma atenção redobrada a essas 2 faixas etárias e níveis e modalidades educacionais. Eu destacaria aqui uma questão, e aí eu entro numa questão de fundo que eu gostaria de sugerir. Eu destacaria ainda a questão do ensino médio. O ensino médio é um dos problemas e um dos pontos de estrangulamento gravíssimos da sociedade brasileira. Índices de evasão muito profundos, e todas as pesquisas realizadas nesse segmento de estudantes, é aqui que eu começo a discutir que indicadores que a gente tem que estar utilizando para a educação. Todas as pesquisas que são realizadas, seja da Unicef, seja do Conselho Nacional de Juventude, todas as pesquisas indicam uma profunda solidão dos estudantes do ensino médio em relação à qualidade do ensino. Então não adianta a gente ter acesso se nós vamos ter um convite à evasão. A maior pesquisa nacional que já foi realizada em 2 turnos, inclusive em 2 edições no Brasil, foi a pesquisa Juventudes e Pandemia do Coronavírus, que qualquer pessoa que está nos assistindo pode acessar pelo celular agora. Ele tem as 2 edições, sendo a última publicada em março do ano passado, com mais de 60 mil adolescentes e jovens do país. E o que é que, para
nosso desânimo como educadores e preocupados com a educação pública, o que é que eles dizem sobre a educação pública no Brasil. Eles dizem, em primeiro lugar, 30% deles falam, é do ano passado, portanto, nós precisamos atualizar esse dado, mas o que eles dizem é, 30% dos entrevistados, mais de 60 mil, eles dizem, eu não sei se eu vou voltar à escola ou permanecer, porque primeiro caiu a renda da minha família. Portanto, educação e pedagogia não é técnica, é política integrada. Aqui no Brasil, nós temos um defeito de formação. Eu fui consultor da ONU, posso falar para vocês com tranquilidade. Tem um defeito de formação dos gestores da educação, que acho que é uma questão de tecnalidade. Ou seja, eu colocar uma técnica nova, ou então copiar um programa dos Estados Unidos, sempre muito ruins, né? Vocês sabem muito bem, são os piores programas de educação de ensino básico do mundo e da América, são dos Estados Unidos, eles mesmos têm documentos provando isso. De qualquer maneira, como é o caso do livro da Diana Rabbit, que foi principal assessora do Bush e do Clinton na área, o fato é que eles, em primeiro lugar, a formação nossa desconsidera as condições reais de vida e sociais de vida dos nossos alunos. Então, nós ficamos preocupados com as tecnicalidades e esquecemos o que efetivamente acontece, o que antes no Brasil, como o Anísio Teixeira, que vai dar o seu nome para o instituto citado aqui, vinculado ao MEC, de qualquer maneira, eles falavam o tempo inteiro, os grandes educadores do Brasil e do mundo, se referiam à sociologia da educação. Nós esquecemos o social, e é impressionante quando nós vamos tentar falar, olha, para que a gente melhore essa condição do aluno, inclusive em relação aos estudos, nós precisamos articular assistência social com saúde, educação e cultura. O pessoal, isso é problema social. Não, isso é educação. Você é que não tem formação em política pública. A segunda questão que os estudantes nessa pesquisa coordenada e promovida pelo Conselho Nacional de Juventude, que eles dizem, é aqui que eu vou mergulhar um pouquinho mais, não vou me estender tanto, só vou dar mais ênfase, é que eles dizem, quando mais nós aguardávamos um apoio emocional das escolas, foi quando eles só enviaram material para eu continuar estudando. Nos relatórios, tem uma fala específica de um adolescente que eu fiquei muito impressionado, que é destacado no documento, no relatório, em que ele diz, eu não quero estudar coisa nova, eu quero saber o que é o meu futuro daqui por diante. Para que eu tenho que estudar? Nós, na educação brasileira, entre os gestores da educação, aqui eu não estou citando, obviamente, nenhuma concepção específica, ideológica ou partidária, isso não me importa. Me importa é a formação deturpada que nós estamos tendo de gestores da educação brasileira. É isso que me importa mais. Nós não levamos em consideração as condições reais de vida, a percepção da população a qual nós queremos beneficiar com nossas políticas. E é aqui que eu faço, então, um primeiro destaque, que é o que significa indicador para avaliar a política pública. Nós temos 3 grandes modalidades de indicador para avaliar a política pública. O primeiro é de esforço. O que é indicador de esforço? É quando eu pergunto como é que estão os alunos do ensino médio, eu falo, eu fiz formação de professor. Isso não diz como é que está o aluno médio, o aluno do ensino médio. Isso diz o que o governo fez para chegar lá. Não tem importância esse dado? É evidente que tem. Por que tem importância esse dado? Porque se eu tiver um outro indicador de avaliação de resultado articulado ao esforço, eu sei que o esforço deu certo ou deu errado. Então ele é importante. O que não é importante, eu escolhi um indicador singular de esforço para falar o que está acontecendo com o público de estudante ou professor. Então, o problema é, se eu penso um indicador de esforço para a EJA, eu não consigo entender quais são os alunos de EJA de Minas Gerais e nem para onde eles estão indo. Eu tenho que ter pelo menos uma pesquisa de egresso.
Isso é o básico no mundo, gente. É básico. Veja, eu de novo, não estou aqui fazendo uma crítica exatamente à Secretaria Estadual de Educação, não é? Eu estou dizendo que nós, mineiros, não podemos nos contentar com esse mero indicador de esforço. Assim como eu não posso me contentar com um indicador desse tipo para a educação profissional. Ou então, mesmo dizendo, o plano de formação prevê. Gente, prever não é nem notícia, é intenção. Eu não posso vir numa instância pública oficial para fazer um balanço e ficar falando de previsão. Isso é intenção. Bom, mas tem seu valor. Quero deixar claro aqui, para não parecer que é uma crítica in totum, não é. É só uma recordação, um lembrete para que, tecnicamente, quando nós falamos em avaliação de políticas públicas, eu não posso circunscrever a avaliação a indicador de esforço. O segundo tipo de indicador é o indicador de resultado. Esse é o que nós mais usamos no Brasil, mas há um problema que nós, internacionalmente, discutimos desde o final do século XX. É que o problema é que quando eu defino uma avaliação de um programa público a partir de metas previamente indicadas, eu acabo desconsiderando o impacto metodológico do programa. Por exemplo, eu quero debelar a transmissão de Covid num determinado bairro e eu aplico um remédio que mata metade da população e com isso eu faço cair em 50% os índices de contaminação. Olha, eu cheguei à meta, mas ao invés de eu salvar a população, eu destruí metade da população. Então, indicador de resultado ou de meta tem a sua importância, mas como nós temos uma concepção empresarial que afeta a gestão pública no Brasil desde 1994 e afetou duramente esse Estado, nós não conseguimos nos livrar dessa visão simplória de avaliação de políticas públicas a partir de metas, porque o Estado é autocrático. Como ele definiu a meta, ele acha que é absolutamente perfeito. E vocês podem dizer, não, mas foi elaborado numa conferência. Ótimo, mas o problema é que no dia seguinte o mundo muda. Aqueles delegados da conferência foram consultados novamente para saber se as metas estão corretas? Então eu quero dizer o seguinte, é preciso, como está na metodologia do plano plurianual do ciclo orçamentário, é preciso que se reveja a meta quando nós somos afetados por uma situação de emergência como a pandemia. Porque senão eu crio um álibi para o erro. Eu não atinjo a meta e falo, teve pandemia. Ora, isso não pode ser álibi para quem usa o recurso público, porque não é dele. O recurso é meu, é de quem está nos assistindo. E, portanto, o problema para o gestor, bom, uma das piores mundos na vida de um cidadão é ser gestor. Porque ele tem que estar atento a isso. O gestor não é um técnico de empresa. O gestor é um delegado do eleito que, por sua vez, tem que fazer o que o eleitor manda ele fazer. Porque é uma representação. Como dizia o Rousseau, é um funcionário público, um servidor. Então eu tenho que estar atento às representações políticas populares, como os dois deputados que estão aqui na mesa, aos vereadores, mas às famílias e à condição de vida. Então aqui quero destacar que a pandemia inviabilizou o uso do IDEB. O IDEB é um péssimo indicador para que seja usado para avaliar qualquer programa público da educação nesse momento. Por quê? Eu vou dar alguns dados rapidamente. Porque a pandemia desmontou os vínculos sociais das famílias dos nossos alunos. Nos levantamentos que a nossa equipe faz e das secretarias onde a gente atua, como Belo Horizonte, já acabei de citar, Teresina, nos levantamentos que nós fazemos junto às famílias, que numa visão restrita é buscativa, e não é só isso, nós percebemos que 30% das famílias tiveram queda de comportamento solidário e de vínculos sociais durante a pandemia.
Essas famílias são compostas, na sua maioria, por famílias monoparentais, só a mãe com os filhos, de cor parda, essa é a autodefinição, parda, que não tem carteira de trabalho assinada, tiveram queda de renda porque eram autônomos e ninguém mais queria o seu serviço em casa, daquelas mães. Elas vivem apenas de programas de transferência de renda, ou aposentadoria, ou pensão. Não dá para viver, eles estão mais de 5 horas com seus filhos em casa, por dia, e deixaram de se relacionar com a família, com os vizinhos, com o BS, com a escola, com a assistência social. Os programas de busca ativa estão trazendo os alunos de novo. Sabe o que os professores dizem? Eles se dessocializaram. Vão para qualquer escola do país, inclusive particular. Vão conversar com as escolas. Nós fazemos isso. É impressionante o que vem acontecendo. As crianças e as famílias não sabem mais se autocontrolar e se relacionar com os acordos que sempre fizeram há 2 anos atrás. Portanto, volto a dizer, vamos com calma em relação ao uso de indicadores que são, primeiro, no caso do IDEB, ele se baseia numa concepção de avaliação classificatória. Ela não trabalha com a dinâmica social, ele classifica o aluno em relação à distância que esse aluno está de um padrão externo definido como ideal. Não é adequado, ou pelo menos ele é insuficiente em relação ao sistema de avaliação. Agora, na pandemia ele se torna péssimo. Eu não tenho como saber de um dia para outro o que está acontecendo com aquele menino, com aquela menina, o que está ocorrendo na sala de aula. Nós temos que ser mais inteligentes depois da pandemia. Quem trata com a educação tem que ser mais criativo. E nós temos que, de novo, reinventar os indicadores da nossa área. Não dá para a gente copiar o que era feito no século XX. Eu queria, então, já indo para o final, dizer para vocês o seguinte: o que é que eu senti de falta, e de novo não é uma crítica à secretaria, eu senti mesmo, francamente, aqui é quase que uma autocrítica, ou seja, o que eu acho que nós da educação, e eu faço um apelo à Assembleia Legislativa de Minas, Assembleia que representa os cidadãos do Estado líder da educação, historicamente líder, então a responsabilidade que cai sobre os seus ombros talvez seja maior do que eu sinto nos meus, né? Em todo caso, o que eu queria dizer? É que nós temos que repensar os indicadores para avaliar a educação, a começar pelos profissionais da educação. Eu fiquei muito assustado, porque nós não trabalhamos nunca com a leitura de quem está envolvido com o processo, no chão da fábrica, do processo de ensino-aprendizagem, que são os alunos, suas famílias e os professores. Ou será que nós não dependemos deles? Será que nós somos como os jogadores do meu time, que eu torço, o Corinthians, que quando perde, eles dizem que o problema era a bola? Ou seja, se não tivesse a bola, eles teriam feito tudo que o professor mandou e seriam campeões. Ou seja, será que o problema da educação são os pais, os alunos e os professores? Se retirar, dá tudo certo no plano? Será que é isso? Vocês entenderam o que eu estou falando? Nós estamos fazendo uma discussão desumanizada do plano estadual de educação. É algo que matemático, que não seja dessas vertentes mais contemporâneas, antropológicas da matemática, que matemáticos se daria bem. Né? Mas vocês sabem que há um matemático importantíssimo no mundo que dizia que existem 3 tipos de mentira: a pequena mentira, a média mentira e a estatística, né? De qualquer maneira, eu queria dizer para vocês que faltam dados. A nossa equipe, para terminar, se vocês me permitem, eu vou ler 3 passagens rápidas. Ela está desenvolvendo um levantamento junto às escolas que se envolvem ou se envolveram com o projeto SOMAR, da Secretaria Estadual de Educação, e nós estamos conversando com professores e agora com as famílias. Eu vou citar 3 passagens apenas, para vocês entenderem como... Eu já fui gestor.
como que na prática a teoria é outra. E para a gente não se auto-enganar, nós precisamos sempre ser humildes e lembrar que o que é a palavra de ouro de qualquer política pública ou pesquisa é o pesquisado, é o beneficiado, e não nós mesmos. Aqui eu não vou citar nomes, professor de História da Escola Estadual Francisco Menezes Filho. Ele disse que ele ficou sabendo, todos dizem isso, que seria implantado o projeto Somar por uma matéria do jornal Estado de Minas em abril de 2021. Não recebeu comunicação nenhuma da Secretaria Estadual de Educação. E diz: no meu caso particularmente, foi uma luta até o último minuto, até quando não teve mais jeito, é que eu fui para a escola e a escola me aceitou. Ele está dizendo que simplesmente disseram, procure outra escola. Mas não é só ele, são todos os entrevistados que a gente fez. Eu posso depois passar a lista para vocês, o relatório. Até o último minuto, eu fiquei recebendo recusas. Olha, não tem o número de aulas aqui. Não tem como você vir para cá. Você não pode vir para cá. Não tem cargos aqui. E assim eu ficava perdido, porque a minha pendência em escolha atrapalhava os demais colegas. Então isso gerou uma angústia, um estresse em todos os profissionais. É esse o tipo de clima que a gente quer criar para um professor para dar aula para o meu neto? O entrevistado relatou que depois de muito questionamento, a secretaria soltou uma lista de escolas, mas com algumas ressalvas, pois segundo ele, primeiramente, eles não poderiam escolher escolas fora da área metropolitana C, o que dificultou demais. E diz ele, a gente tem direito a ter uma resposta. Qual é essa resposta? Até hoje já passaram 1 ano e 3 meses, né? A entrevista foi realizada no mês passado. Então isso não morreu, isso não caiu no esquecimento. Para essas 3 escolas, para esses professores que estão lá, isso não caiu no esquecimento. Vou pular aqui para um outro entrevistado, uma professora de português. Ela diz: Francisco Menezes Filho é uma escola muito bem situada. Eu até brincava que na nossa escola tinha muito Lattes. Então teve adoecimento entre os nossos colegas, muita angústia. E foi um ano difícil, porque você quer continuar o seu trabalho e dar conta dessas questões. E com essa insegurança muito grande, você me desculpa se estou sendo exaltada, diz o nosso entrevistador, porque você deveria arrumar um lugar para você e se alocar. A escola não nos apresentou uma lista, a superintendência não nos apresentou uma lista. Eu passei algumas boas madrugadas mandando e-mail coletivo para todas as superintendências, A, B, C, e sofri uma reprimenda da Secretaria de Educação através da nossa superintendência. Impactos na vida pessoal. Estava com uma vida toda programada, quase completando 20 anos de magistério, próxima da aposentadoria, e tudo isso foi desmotivador, ter que começar tudo de novo, algo trabalhoso que dá até preguiça. Quando eu cheguei na escola, eu fui até muito bem recebida, mas quando você começa a mexer na caixinha, quando você começa a mexer com a estrutura da escola, vem no mínimo um desconforto, entre aspas. Ah, sempre funcionou assim, fecha aspas. Mas quem deu aula sabe dessas conversas. E quem começou a dar aula, quem diz isso, é um dos maiores pesquisadores de educação do mundo, o ex-reitor da Universidade de Lisboa, Antônio Nova. Ele diz, o que acontece no Brasil e em Portugal é que o professor se forma e quando ele entra na escola, ele vai com todo aquele gás pedagógico e sempre tem alguém para se aposentar e falar, eu já fiz isso, não dá certo. É o contrário da residência médica. A nossa profissão é assim. Para quem já deu aula sabe o que eu estou dizendo. E ela está dizendo que começou, acabando a carreira, começou de novo. Vocês estão vendo que dividiu a categoria? Isso é espaço adequado para formar profissionais? Quem quer formar educação profissional, trata assim o profissional da sua secretaria? Eu não estou dizendo que houve uma intenção. Eu estou dizendo como que nós estamos descuidados com os indicadores. A gente não ouve quem trabalha. O que atrapalha é a bola. Último, professor de Educação Física da Escola Estadual Maria Andrade Rezende. O entrevistado ficou sabendo que o projeto Somar iria ocorrer só no fim de abril de 2021, através de uma reportagem do Estado de Minas, todos eles. No segundo semestre de 2021, logo depois de um projeto não conseguir ser barrado na Assembleia Legislativa, chegou para os professores um e-mail pedindo que fizesse uma lista de escolas nas quais eles tivessem interesse a trabalhar, diz ele. No meu caso, aí que começou o caos.
Eu era o terceiro da lista de prioridades das 2 escolas a escolher. E não tinha nenhuma escola da lista de escolas da Metropolitana C que me atendia. Só tinha escolas a 17 quilômetros da minha casa, 15 quilômetros da minha casa. E a gente estava vindo da alta da gasolina. E eu ia sair de casa para trabalhar 17 quilômetros de distância, 17 quilômetros para voltar, meu salário ia ficar todo lá na gasolina, né? E assim eu falei, olha, nenhuma das escolas me atende. Nós fizemos uma pesquisa com todos os professores dos institutos federais de Minas Gerais e dos institutos federais do Mato Grosso do Sul durante a pandemia. Eu vou pegar só um dado que é impressionante. 45% dos professores disseram que durante a pandemia aumentou o conflito intrafamiliar do professor. Porque ele tinha que ajudar em casa, seus filhos que em idade escolar estavam em casa, ele tinha que ajudar na limpeza, ele tinha que preparar a aula, ele tinha que dar aula e os conflitos explodiram. Vocês sabem que não teve nenhum partido ou governo que se preocupou com isso? Nenhum. É impressionante. É a mesma coisa que eu pedisse para um pintor pintar uma parede e eu prendesse as 2 mãos dele numa algema e tapasse o olho dele. Fala, agora pinta. A meta é pintar 3 paredes por dia. Ele vai pintar como? Ele vai pintar, porque ele sabe que ele não vai receber se não pintar. Mas como? Ou seja, qual é a qualidade? Eu queria propor que a gente começasse a pensar e que a Assembleia começasse a pensar em pesquisas e indicadores de impacto. É desse que eu não falei. Internacionalmente, é importante ter indicador de esforço, é importante ter indicador de resultado, mas nós internacionalmente, há mais de 30 anos, falamos sem indicador de impacto. O que era antes e o que acontece agora, na vida real, não é estatística, não dá. Anos atrás, nós tivemos na Secretaria Estadual de Educação, pessoas que falavam que era a melhor educação do país. Os professores diziam que não era. O Sindiúti, hoje dirigido pela Denise, era Inês Camargo, resolve contratar, naquele momento, a mais prestigiosa jornalista de Minas, a Daniela Arbex, que escreveu o livro Holocausto Brasileiro. Dá toda a liberdade para ela, porque eu acompanhei. Ela é minha amiga, pessoal. E ela produziu uma série de entrevistas, essa publicação aqui, que eu espero que a câmera esteja pegando, chamada Radiografia da Educação Mineira. E durante meses, ela foi com um fotógrafo ligado a ela, tirar foto das escolas. E nós descobrimos que no Jequitinhonha tinha escola estadual, que a aula de educação física era dada dentro de uma sala de aula, porque não tinha quadra. Aqui em Belo Horizonte, vocês devem ter visto, porque foi encartado em todos os jornais da grande imprensa. E foi feita essa pesquisa. Isso é pesquisa qualitativa, gente. Isso é indicador de impacto. Não é para derrubar governo, porque o governo foi eleito constitucionalmente, legalmente, legitimamente. A questão é, nós não estamos falando de governo, nós estamos falando de cidadania. E eu acho que a gente tem que dar um passo, como eu disse, nesse estado que é líder da qualidade da educação, para parar de ficar repetindo coisas que a gente já falou na década passada. O mundo mudou e nós continuamos falando a mesma coisa, o mesmo discurso. Esse é o estado que tem melhor educação, tem o melhor indicador, mas por que então que nós estamos sofrendo tanto? Será que não seria melhor a gente baixar a bola? E começar então a fazer uma discussão técnica, que é o que eu estou propondo? E aí começar a falar, olha, de fato a pandemia, e de fato tem toda a razão de dizer, criou um problemaço para nós, como gestores. As famílias se dessocializaram, ficaram presas em casa, o que eu acabei de falar que é real. Mas aí falta o passo seguinte. Ao invés de falar, mesmo assim eu sou ótimo, seria correto a gente falar, por isso nós temos que repensar o plano estadual de educação. E nós temos que pensar novos indicadores, porque com esses que a gente está usando, nós vamos sempre apontar para algo que é uma miragem.